Então, vendo a resolução 2 ali, ó, me acompanha na resolução 2. Resolução 2 diz assim, ó, fluxograma é um diagrama, é um desenho, um desenho que mostra um fluxo. Fluxo é um caminho, certo? Isso que é fluxograma, é um diagrama de fluxo. Fluxograma é um diagrama que descreve um processo. São amplamente utilizados em várias áreas para documentar, estudar, planejar, melhorar e comunicar processos. Tá? O fluxograma ele mostra uma regra de análise, por exemplo. Vou dar um exemplo para vocês de fluxograma. Quer ver? Ó? O fluxograma pode representar o nosso pensamento, né? A nossa forma de pensar. Deixa eu pensar. Temperatura, tá bem? Temperatura. Vamos trabalhar com temperatura. Tu registra a temperatura. O que pode acontecer quando tu registra a temperatura num dia? Tá? Vamos pensar em 3 possibilidades de registro de temperatura. Temperatura pode ser positiva, ok? Vocês já viram, né? Geralmente em Porto Alegre a temperatura é positiva, mas em outras cidades tu tem temperatura abaixo de zero, é o que a gente chama de temperatura negativa, ok? Então, vamos pensar numa cidade que tu tem a variação de temperatura assim, pode acontecer pela manhã temperatura negativa, pode acontecer temperatura positiva e a terceira possibilidade é a temperatura ser exatamente zero, que daí não é positiva nem negativa, certo? Então eu vou mostrar para vocês como é que nós avaliamos. Vamos supor assim, ó, se a temperatura estiver negativa eu quero dizer que está frio, tá bem? Se a temperatura estiver positiva, eu vou dizer, em um certo contexto, está quente. E se a temperatura estiver exatamente zero, eu vou dizer que ela está neutra, nem positivo nem negativo. Tá bem? Então, se eu registrar a temperatura numa determinada hora, tá? Vamos dizer que está nessa caixinha aqui o valor da temperatura que eu não estou enxergando. Mas por que está nessa caixinha? É porque eu posso verificar para qualquer temperatura. E daí eu escrevo aqui, ó, se a temperatura for positiva, isso aqui eu estou escrevendo aqui, ó, se a temperatura, se o que está aqui dentro da caixinha for positivo, o que eu vou falar? Quente. É um padrão do meu pensamento ali. Se a temperatura for positiva, está quente. Certo? Se só um pouquinho. Vamos pensar assim. Acho que é melhor assim. Se a temperatura tiver positiva, o que eu vou dizer? Quente. Tá? O fluxo vem para o sim, vai quente. Se for não, tem 2 possibilidades. Ou ela pode ser zero, ou ela pode ser negativa. Então, eu vou fazer outra pergunta. Ó. Caso não seja positiva, eu vou perguntar temperatura. Caso não seja positiva, eu vou perguntar temperatura é negativa? Se for negativa, o que eu vou responder? Frio. E se não for negativa, como ela não é positiva,
ela vai ser neutra. Tá? Então isso aqui é um padrão, vamos pensar assim que é um padrão de pensamento, de como é que acontece o nosso fluxo de pensamento, certo? A gente usa esses critérios aqui para determinar se está quente, se está frio ou se está uma temperatura neutra. Quer ver? Ó? Fala qualquer temperatura aí, Rafael. Qualquer. O que tu perguntou, senhor? Que ficou muito baixinho o teu som. Fala qualquer temperatura. 27 graus? 27 graus. Vamos ver o fluxograma aqui, o que ele vai nos responder, que é o fluxo de como eu estou pensando. A temperatura é 27 graus, certo? A gente tem que responder sim ou não, tá? Ou sim ou não. 27 graus é positivo? Sim ou não? Tem que responder, não é balançar com a cabeça. A tua câmera é muito pequenininha para mim. Sim. Se a temperatura está... Mas como é que vai ser positivo se a gente não pedir para ele falar 27 graus acima de 0 ou abaixo de 0? Mas isso eu falei para... Mas foi o que eu disse só 27. Mas foi isso que eu falei, certo? Foi isso que eu falei no início. Tá? 27 graus, tem temperatura. Se tu ouve no noticiário 27 graus, tu sabe que é uma temperatura positiva, certo? Para ser uma temperatura abaixo de 0, negativa, eles têm que informar. Ó, tá 10 graus, mas eles têm que falar negativo. Se eles não falam nada, a gente sabe que é positivo. Tá bem? Então tá, ó, 27 graus, positiva, sim. O que eu vou falar? Quente, tá? Então isso aqui é uma estrutura quente para mim, é quente para mim, tá? Agora pensa noutra temperatura, agora uma negativa. Responde aí, Arthur. Uma temperatura negativa. 35 graus negativos. 35 graus negativos. Agora eu estou coletando a informação, 35 graus negativos. Olha aqui, a pergunta que é feita. 35 graus negativos é positivo? Sim ou não? Não. Não. Então eu tenho que fazer outra pergunta. 35 graus é negativo? Sim ou não? Sim. 35 graus negativos, né? Sim. Então eu consigo responder frio, tá? Agora vamos ver a temperatura 0, tá? Não tem outra possibilidade. Daí numa cidade, a informação que a temperatura é 0. Vamos fazer a primeira pergunta. Vocês sabem que a temperatura é 0. Eu não sei que a temperatura é 0. Mas vocês têm que me responder sim ou não para o que eu pergunto. Tá bem? Vocês sabem que a temperatura é 0, eu não sei. Eu pergunto para vocês. A temperatura é positiva? Sim ou não? Oi? Sim. A temperatura é positiva? Qual é a temperatura mesmo? Aqui eu disse é 27. Não, por favor, querido. Eu estou falando que agora a temperatura é 0. 0 a temperatura. É neutro, então. Não, eu não quero. Vocês não podem. Como é que para vocês entenderem o fluxograma, vocês têm que fazer de conta assim, ó. Eu tenho que dar uma resposta se está quente, eu tenho que responder para vocês se está quente, se está frio, se está neutro. E vocês só podem responder para mim sim ou não quanto a... Ah, sim. Tá? Estão entendendo? Então eu vou falar, vamos fazer de conta que eu não estou enxergando a temperatura que vocês estão enxergando, tá? Ó. A temperatura é 0 graus. Vocês estão sabendo qual é a temperatura, certo? Certo? Ó, eu não estou sabendo. Vamos fazer de conta que eu tenho que responder. Então a brincadeira funciona assim, ó. Eu começo a perguntar para vocês. A temperatura é positiva? Sim ou não?
Não. Não. Tá, agora tá funcionando. Tá? Daí eu pergunto assim ó, pra vocês: a temperatura é negativa, sim ou não? Sim ou não? Oi? Não. Daí o que eu posso dizer com certeza para vocês? Ah, então tá. O ambiente está neutro, a temperatura é neutra. Entenderam como é que funciona? Tá? Quer ver, ó? Ah, sim, entendi. Que legal. Tá? Então vamos fazer agora as verdas, assim, ó. Pensa numa temperatura qualquer, tá bem? Pensou? O Arthur pensou, certo? Então vamos lá, Arthur. Eu não tô sabendo agora de verdade qual é a temperatura, tá? Então tá, a temperatura é positiva que tu pensou, sim ou não? Não. A temperatura é negativa, Arthur? Sim ou não? Sim. Então tá frio, é um valor negativo que tu pegou, certo? Mas tu sabe. É hack. Tu é hack, tá? É só para mostrar um padrão aqui, ó, de raciocínio lógico, tá bem? Para poder determinar as coisas, classificar. Então, o fluxograma, na verdade, é isso, tá? Então, pensa comigo, ó. Pense comigo. Fluxograma de baixo. Eu vou ver agora com vocês. Tá? Fluxograma é um diagrama que descreve um processo. São amplamente utilizados em várias áreas para documentar, estudar, planejar, melhorar e comunicar processos. Os fluxogramas são compostos por retângulos, elipses, losangos e muitas outras formas para definir os tipos de passos, assim como setas conectoras para definir uma sequência. Construa um fluxograma que indique os passos de resolução para colocar 3 números A, B, C em ordem crescente. Então tu tem 3 números, tá? A, o B e o C. Então é um fluxograma para colocar 3 números. Então o que tu faz agora? Tá? A gente pode testar para todos os números que vocês vão pensar, certo? Tá, não pensa 1, 2 e 3, seja mais criativo contigo mesmo, tá? Isso não é para falar para mim, não falem para mim o número. Ó, todos vocês podem fazer isso, ó. Escolhe um valor para o A, um valor para armazenar o B e um valor para armazenar o C. Tá? Vocês têm que fazer isso. Tem que ser tipo na ordem? Não, querido. Tá? Escolhe. Não, sim, eu tô falando consecutivo, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não precisa ser. Escolhe 3 valores. Quaisquer. Tá? Só te peço para não escolher um valor, temperatura negativa, tá? Escolhe 3 valores, um aqui, outro aqui, outro aqui. Não importa se quem é maior que quem, né? Até tem problema aqui. Eles têm que ser distintos, né? Esses números têm que ser distintos. Tem que ser diferentes. Todos eles têm que ser diferentes. Tá? Não pode escolher 3 números iguais. Todo mundo escolheu já os seus números? Já? Tá. Então vamos começar com o Arthur, tá? Olha só o fluxograma que legal. Esse fluxograma aqui é bem bom. Eu vou chamar o A de primeiro, o B de segundo e o C de terceiro, tá bem? Pode ser? Tá? Então o Arthur vai me responder. O primeiro é maior que o segundo? Sim ou não, Arthur? Não. Não. Então eu venho para cá.
Tá? Então, o primeiro não é maior que o segundo. Não. Daí eu pergunto aqui para ti, ó. O segundo é maior que o terceiro? Sim ou não? Não. Não. Tá? Se não, então, o primeiro número, o último número, o terceiro número é o menor. O segundo número é o termo intermediário e o maior de todos é o primeiro que tu escolheu. Certo? Não. Quais foram os números que tu escolheu, Arthur? Eu escolhi o 7, o 27 e o 37. 7, E 27 o A, e posso falar 30. tipo assim, qual foi cada um? O A é o 7, o B é o 27 e o C é o 37, Arthur? Tá, olha só. O primeiro é maior que o segundo? Não. Tá bem? Aqui ele diz, o segundo é maior que o terceiro? Não. Não. Então, colocar em ordem crescente. Então, o maior deles... Só um pouquinho aqui. Vamos ver aqui. Nossa, peguei isso. É que eu li errado aqui, ó. Ele está dizendo assim, ó, para colocar em ordem decrescente. Eu estava lendo ordem crescente. E ele botou em ordem decrescente, ó. Esse aqui é o C é o maior deles, o B é o intermediário e o A é o menor deles. É a ordem decrescente que ele está colocando. Entendeu? Entenderam? Vamos ver o do Rafael então. Não é para falar os números, tá, Rafael? É só para responder sim ou não. Ok. Tá? Tu tem o primeiro, tu tem o segundo e tu tem o terceiro número. Vamos ver então, Rafael. O primeiro é maior que o segundo, sim ou não? Sim. Sim. Então vem para cá, ó. O segundo é maior que o terceiro, sim ou não? O que tu perguntou, senhor? Se o segundo é maior do que o terceiro. Não. Não. E daí eu pergunto aqui, ó. O primeiro é maior do que o terceiro? Não. Não. Então, colocar em ordem decrescente, tá? O maior valor deles é o terceiro, certo? O intermediário é o primeiro e o menor deles é o segundo. Certo? Aqui ele me respondeu. Entendeu? Fechou? Fechou, senhor. Entendi. Me diz quem é o terceiro número. 47. Olha só. Quem é o primeiro? 15. 15. Quem é o segundo? 11. 11. Ó, em ordem decrescente. Viu? Esse fluxograma, ele faz isso. Ele coloca todas as respostas aqui, ó, em ordem decrescente. Todas elas aqui, ó. E aqui tá mostrando o fluxo de como a gente classifica esses números, tá? Tu tem A, B e C, tá? Tu tem A, B e C, 3 números. Eu pergunto, A é maior que B? Se sim, eu pergunto se B é maior que C, e se isso acontece, eu já está na ordem decrescente, A, B, C. Tá? Agora, se B não for maior que C, eu pergunto se A é maior que C, daí tu tem sim uma possibilidade, não outra possibilidade. Então, na verdade, isso aqui são todas as formas de tu colocar 3 números em ordem decrescente, né? Todas as formas. E daí tu consegue verificar. Mais alguém gostaria de verificar? O Evandro, muito bem. Certo, Evandro.
e já escolheu um valor para o primeiro, para o segundo e outro para o terceiro, certo? Sim, Evandro? Certo. Então te liga na primeira pergunta que eu vou fazer. O primeiro número é maior que o segundo, sim ou não? O primeiro é maior que o segundo. Sim ou não? Sim. Ó, então eu venho para cá. Ó. Agora eu te faço outra pergunta. O segundo é maior que o terceiro? Sim ou não? O segundo é maior que o terceiro. Sim. O segundo é maior que o terceiro. Então tu já colocou eles em ordem. O primeiro é maior que o segundo, que é maior que o terceiro. Então já está na ordem decrescente esses números. Assim mesmo está na ordem decrescente. O primeiro é o maior deles, o segundo é o intermediário e o terceiro é o menor deles. Fechou? Fechou, então. Muito bem. Mais alguém? Gostei. Eu também achei massa. É bacana, né? Trabalhar com fluxograma. É bacana mesmo. Ninguém mais? As meninas ali, a Isabelle, não quer testar os valores? Escolher 3 números e a gente coloca ele na ordem decrescente? Ó, Marcele. Então tá, Marcele. Escolheu já os 3 números? O primeiro, o segundo e o terceiro? Sim. Então tá. Vamos às perguntas então. Pergunta. O primeiro é maior que o segundo, Marcele? Sim ou não? Não. Ó, então eu venho para cá. Tá? Então eu pergunto aqui, ó, o segundo é maior que o terceiro? Sim ou não? Segundo maior que terceiro. Também não, ó. Então fechou. Passei daqui para cá. Então, o maior deles é o terceiro, o intermediário é o segundo e o menor deles é o primeiro. Fechou? Sim, né, Marcelo? De novo. Só um pouquinho, deixa eu responder o Evandro ali. Sor, se fosse C maior que A e o B maior que o C. Não sei, escolhe nessas condições, a gente vai ver. Marcelo, gostei. Rafael, foi o que aconteceu contigo, Rafa? Ah, tá. Bom, a gente pode testar e verificar o que acontece. Tá. Mais alguém? Deixa eu ver. Quem é que tá aí? O Alex, não quer testar, Alex? A Isabelle também. Mais ninguém quer testar? Vamos ver aqui, ó. Olha ali, ó. Deixa eu apagar aqui. Dá para fazer no computador isso aqui, o fluxograma no computador é bem bacana. Suponha que o primeiro seja 5, o segundo seja 9 e o terceiro seja 4. Vamos tentar colocar em ordem decrescente. O maior é o segundo, ó, em ordem decrescente, o maior é o segundo, depois vem o primeiro, que é 5, e por último vem o terceiro, que é 4. Está em ordem decrescente, 9, 5 e 4, né? Os valores. Ok. Vamos testar então. 9, 5 e 4. Tá? O primeiro. Não, eu botei em ordem. Então aqui está em ordem decrescente. 5, 9, 4. Está em ordem aleatória, né?
O A, o B e o C. Colocar em ordem decrescente seria 954. Vamos responder então no fluxograma. Olhando aqui, ó, o primeiro é maior que o segundo? Não. Não vem para cá. Tá? Daí aqui pergunta, o segundo é maior que o terceiro? Segundo maior que o terceiro? Sim. Vem para cá. E daí pergunta, o primeiro, que é esse aqui, é maior que o terceiro? Sim. Então vem para o lado esquerdo aqui e não para o lado direito. Lado esquerdo ali, ó. Daí ele coloca ali, ó. Opa! B, A e C. Primeiro eu escrevo o segundo, ó. Depois eu escrevo o primeiro e por último eu escrevo o terceiro, ó, em ordem, B, A e C, certo? Ele faz esse fluxograma aqui, ó, para ver as situações que ele toma. A é maior que o segundo. O primeiro é maior que o segundo? Não. O segundo é maior que o terceiro? Sim. O primeiro é maior que o terceiro? Sim. Aqui. Tá? Vai marcando ali as seleções. Ó. E daí fica essa seleção aqui. Logo, colocando os números em ordem decrescente, temos BCA 954. Tá? É bem legal colocar no computador isso aqui. Se a gente tivesse um tempo agora, eu mostrava para vocês como é que funciona no computador isso. Até numa planilha Excel dá para fazer. Ô, senhor, Oi, aonde? não é BCA. Não é BCA mesmo. É BAC. Sim, é porque tá escrito BCA ali, lá embaixo. Foi essa BAC aqui. Sim, não, mas ali embaixo, logo colocando os números em ordem decrescente, temos BCA. Ah, entendi. É verdade, tem razão, é BAC. Tá errado mesmo ali. Ô, senhor, Oi. dá pra repetir o número? Tipo, 50, 50, 50, ou só pode escrever ele uma vez? Não entendi. Quando for fazer isso aí, pode escrever o mesmo número mais de uma vez ou só pode um número? Ah, é isso que ele não me informou ali. Ele não informou, tá? Ele não informou, mas para funcionar esse fluxograma, tu não pode, tem que ser todos os números distintos, diferentes uns do outro, entendeu? Ali, ó, a Marcele disse ali para nós, ó, os meus eram 7, 12 e 30, daí na ordem decrescente fica 30, 12 e 7, né? Muito bem. Ele não fala, esse fluxograma ele só funciona se os números forem distintos, né? Se forem iguais, fica bem complicado. Fica mais complicado, tem que se dá a possibilidade de fazer números com entradas de mesmo valor, daí fica mais complicado aqui, tem que ver mais coisas, mais situações. Bom, então tá, só um pouquinho. Terminou. Não acredito. Vou fechar isso aqui. Acabou! Acabou mesmo. Ah, meu. Graças a Deus. Tchau, tchau. Agora tem que fazer a resolução, né, senhor? Da 5 e da 6. Da página 27. Mas que coisa, cara, eu não tô conseguindo ir na página. O que tá acontecendo com isso aqui? Tem que abrir de novo, só um pouquinho. Ah, tá, entendi. De vez em quando dá umas loucuras aqui. Isso, tem que fazer a página ali. Ó,
Exercício 5 na página... Ah, meu Deus. Agora valeu. Foi. Na página 27, exercício 5. Faça um fluxograma que indique o processo de resolução de uma expressão em relação à ordem das operações. Tá? Então tu tem que fazer um fluxograma que envolva adição, subtração, multiplicação e divisão. Acho que ele não quer potenciação e raiz quadrada, né? Tá? Um fluxograma que vai colocar a ordem das operações. Então tu tem das operações ou das expressões? Só um pouquinho. Resolução de uma expressão em relação à ordem das operações. Então tu tem 4 operações, ok? E daí tu vai ter que fazer um fluxograma para dizer, né? O que tem que aparecer? Tu tem que colocar em ordem as operações. Oi? Pode. Tá? Tu tem que colocar em ordem as operações. Então não importa em qual operação tu tem, digamos assim, ó, tu tem A, tu tem B, tu tem C e tu tem o D, tá? 4 operações, as 4 operações tu tem, ok? Tu tem que verificar se a operação é multiplicação, divisão, adição ou subtração e colocar sempre, não importa quem tu vai colocar aqui, o primeiro que tu vai fazer é multiplicação, depois tem que aparecer a divisão, depois a adição, pode ser, depois a subtração. Meio esquisito ficou esse item, porque tem os números que têm a mesma prioridade, né? Faça um fluxograma que indique o processo de resolução de uma expressão em relação à ordem das operações, tá? A ordem das operações, muito bem. Só deixa eu dar uma olhada aqui no que tipo de fluxograma, como que ele vai exigir isso, até para eu conseguir te auxiliar melhor. Ah, tá, entendi o que